Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Daniele Hasegawa, sou hipnoterapeuta desde 2016, atuando presencialmente no Japão e online desde 2020. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o tratamento de hipnoterapia que trabalho ao longo desses anos. De acordo com a experiência que adquiri com os atendimentos clínicos, eu defini um passo a passo de tratamento que tem sido suficiente para trazer resultados rápidos e satisfatórios após a primeira sessão. As pessoas que compreendem o processo e seguem as instruções e orientações corretamente apresentam uma melhora de 70% a 90% após a primeira sessão e chegam a 100% na segunda ou terceira sessão. Você pode verificar isso nos depoimentos que tem no meu site e nas minhas redes sociais. É importante que você entenda que hipnoterapia não tem nenhuma relação com terapias convencionais que muitas vezes levam meses ou anos. A hipnoterapia é um processo incrível de transformação que permite tratar o que está por trás do problema ou sintoma, sem oferecer nenhum risco e nem usar medicamentos, é capaz de devolver o equilíbrio emocional e o bem-estar, libertando de dores emocionais e até físicas. Diferentemente das terapias convencionais, as quais são necessárias sessões semanais por meses ou anos, a hipnoterapia avançada é considerado o tratamento mais rápido que existe hoje em dia por acessar diretamente a causa dos problemas que estão na mente subconsciente. Também é importante que você entenda que dentro da hipnoterapia tem várias linhas terapêuticas. Aqui eu trabalho a hipnoterapia neurosistêmica avançada de regressão à causa. Caso você esteja tomando alguma medicação, é importante que você converse com o seu médico e avise que irá fazer o tratamento de hipnoterapia avançada para ele ir diminuindo a dose da medicação aos poucos. Caso você inicie o tratamento e se sinta bem, se você toma medicação, você tem que continuar tomando até receber alta do médico. Somente o médico que receitou poderá diminuir a dose ou interromper o uso da medicação. Não pode parar de tomar por conta própria, pois tem diversos efeitos colaterais. Tudo bem? A hipnoterapia é um tratamento natural, não tem contraindicações e nem efeitos colaterais, portanto não substitui tratamento médico ou psicológico. A hipnose clínica avançada é o tratamento mais rápido e profundo que existe para sintomas com raiz emocional. Mas para esse resultado tem todo um passo a passo que deve ser cumprido por quem opta por esse tratamento. O passo a passo que eu desenvolvi para ter os melhores resultados é composto por 5 etapas e 3 encontros. A primeira etapa, que é também o nosso primeiro encontro online, é a consulta inicial de avaliação. É a mais importante de todas. Essa consulta é online e tem duração média entre 1h30 a 2 horas, podendo variar alguns minutos para mais ou para menos. Eu falo o tempo médio de duração para você não interromper a consulta por causa de algum compromisso. Portanto, não agende nenhum compromisso próximo ao horário da consulta inicial de avaliação, combinado? Nessa consulta, eu vou entender de forma mais profunda o que está acontecendo com você. Entender se é o seu momento de fazer hipnoterapia avançada, alinhar as expectativas. Isso é importante porque problema todo mundo tem. Hipnoterapia não é um tratamento para quem tem problemas. Hipnoterapia avançada é um tratamento para quem cansou de viver da forma que está vivendo e está decidido a mudar. É aqui na consulta inicial de avaliação que você vai entender por que você faz o que faz, age do jeito que age e mesmo querendo muito melhorar ou até mesmo tomando medicação ou fazendo terapia há meses ou anos, não vê uma melhora significativa de mudança. Eu chamo essa primeira etapa de compreensão básica para a mudança. Talvez você esteja ansioso ou ansiosa para começar logo o processo de regressão à causa e talvez se questione por que deveria fazer essa consulta inicial de avaliação.
Por trás de todo sofrimento está a ignorância. Pode perceber, por trás de todo problema tem um não sei. Sua amiga chega para você e fala assim: eu não sei porque ele me traiu. O seu tio fala: não sei mais o que fazer com esse menino, ele tem tudo. Você fala assim: não sei porque eu não consigo emagrecer, eu não como quase nada. Ou então, não sei como eu perdi todo aquele dinheiro. Ou não sei porque tudo dá certo pros outros e só pra mim dá tudo errado, por mais que eu me esforce, nada dá certo na minha vida. Só pode ser karma de uma vida passada, é um encosto, por isso vivo doente, fizeram um trabalho pra mim, por isso minha vida não vai pra frente, só atraio pessoas aproveitadoras, nada dá certo. Bom, eu já te adianto aqui uma prévia do que vou te ensinar na consulta inicial de avaliação. Não é nada disso. Não é karma, não é o capiroto, não é olho gordo. É a sua mente, ou melhor, é a programação que está inserida na sua mente subconsciente. Vou abrir um parênteses aqui. Na hipnoterapia chamamos de programações mentais, hábitos, comportamentos e crenças limitantes ou fortalecedoras. Ou seja, não é um botão que deleta tudo como no computador. Portanto, nesse vídeo ou nos próximos, quando você escutar a palavra programação ou programação mental, significa isso. Combinado? Nós aprendemos na escola que o que diferencia os seres humanos dos animais é que somos seres racionais, certo? Na verdade, esse conceito foi derrubado há alguns anos pela neurociência, que concluiu que, na verdade, somos seres emocionais com lapsos de racionalidade ao longo do dia. Mas, Dani, o que isso significa? A nossa mente é como esse iceberg, onde a parte cognitiva, a parte racional que é trabalhada nas terapias convencionais é aqui, ó, a ponta desse iceberg. Em porcentagem, equivaleria em torno de 5%. E toda a parte submersa é quem realmente somos. Os 95% é o subconsciente. É aqui que estão inseridas as nossas programações. Vou te mostrar o desenho da mente de uma outra forma, por um outro ângulo, que é uma outra perspectiva. O consciente é essa bordinha aqui, e o subconsciente é toda a parte interna. Agora, voltando lá ao conceito da neurociência, somos seres emocionais. Olha aqui, ó, emoção aqui dentro do gigante, que é o subconsciente, com lapsos de racionalidade ao longo do dia. Olha aqui, ó, raciocínio, onde está? Na mente menor, na bordinha. Se somos seres emocionais com lapsos de racionalidade, isso significa que quem manda na gente é o subconsciente e as informações que estão armazenadas aqui. Entenda que mente pequena não muda mente grande. 5% não vence 95%. Se fosse uma guerra, 5 soldadinhos não vencem 95 soldados. Portanto, esse lado aqui, ó, a parte de baixo do iceberg, sempre vai ganhar. E a forma de acessar essa mente é através da hipnose. Na consulta inicial de avaliação, eu te ensino tudo isso, como a mente funciona de forma mais detalhada. Por isso, algumas pessoas, só de entenderem o seu funcionamento, se sentem tão bem que nem precisam iniciar o tratamento. E como eu sei que são muitas informações, no final da consulta inicial de avaliação, eu dou de presente um e-book explicando tudo o que ensinei nessa consulta. É como se fosse o seu manual de funcionamento. Após a consulta inicial de avaliação, independente se irá fazer o tratamento ou não, vamos para a segunda etapa, que é a conscientização. Essa segunda etapa consiste no estudo de uma sequência de vídeos, onde eu explico tudo o que eu considero importante você compreender antes de iniciar o tratamento de hipnoterapia avançada de regressão à causa. Você vai aprender o que é hipnose de verdade, o que é regressão, mitos e medos mais comuns, princípios da neurociência, sinapses e podas neurais, como funciona uma sessão de hipnoterapia e principalmente a compreensão de sair do papel de vítima e assumir o controle da sua vida, para deixar de ser manipulado ou manipulada pelas suas emoções ou programações adquiridas desde quando você estava no útero da sua mãe ou até mesmo no momento que foi concebido ou concebida.
Entender tudo isso é determinante para que a transformação aconteça. Essas duas primeiras etapas são tão importantes que muitas pessoas começam a se sentir melhor só com as informações que ensino na consulta inicial de avaliação e que ensino em cada vídeo, porque é justamente nessa etapa que você passa a ter conscientização do porquê dos comportamentos adquiridos ao longo da sua história de vida, do porquê a sua mente está te protegendo através desse sintoma ou comportamento negativo. Sei que escutar isso pela primeira vez pode parecer estranho. Talvez você esteja aí se perguntando: mas Dani, como assim minha mente está me protegendo dessa forma? Eu não consigo fazer nada, eu estou doente, na verdade minha mente está me sabotando. Entenda que autossabotagem não existe. O que existe é uma programação inserida na sua mente subconsciente que te faz ter esse sintoma ou comportamento. Você vai entender tudo isso de forma mais aprofundada na consulta inicial de avaliação e também em cada vídeo explicativo. E vai fazer total sentido aprender todas essas informações de como você funciona. Que eu sempre falo, aprender como funcionamos deveria ser matéria escolar obrigatória, mas ao invés de aprender isso na escola, aprendemos sobre fórmula de Bhaskara. Quem usa isso no dia a dia? Somente se você trabalhar na área de exatas, mas o restante da população nunca usou fórmula de Bhaskara fora da escola. E aí, na vida adulta, quando ficamos doentes, quando temos comportamentos disfuncionais, por não saber como funcionamos, ficamos doentes, tristes, desmotivados, sem esperança, pensando que estamos condenados a viver presos dentro de nós mesmas. Essa etapa é fundamental para o processo de transformação com hipnoterapia, porque o único fator que atrapalha o resultado é ter dúvida. Porque a partir do momento que se tem dúvida, não segue as instruções, consequentemente, não tem resultados. Por isso, essa etapa de compreensão é super importante para o resultado que nós buscamos conquistar juntos no final do tratamento. Após terminar de assistir todos os vídeos, se fizer sentido para você e for realmente esse tipo de tratamento que você está buscando, vamos para a terceira etapa, que é a preparação do subconsciente. Essa etapa consiste em, durante uma semana, antes da data agendada da primeira sessão de hipnoterapia, escutar de forma obrigatória o áudio preparatório de auto-hipnose que eu vou enviar a você. Isso serve para que o seu subconsciente se acostume com a minha voz e me autorize a passar pela portaria do prédio. Você vai aprender sobre essa portaria do prédio na consulta inicial de avaliação. Aqui nessa etapa também é obrigatório o preenchimento do formulário de anamnese, para eu entender melhor a sua história de vida e assim conduzir a sessão. Chegamos agora na quarta etapa, que é a primeira sessão de hipnoterapia avançada e o nosso segundo encontro. A sessão tem a opção presencial para quem mora no Japão. O meu consultório fica em Gifuken, Minokamushi. Mas para a mente não tem diferença entre fazer online ou presencialmente, tanto que eu atendo gente do mundo todo. O que vai dar a diferença é o seguir as instruções corretamente e não ter dúvidas em relação ao processo de tratamento. Tanto que eu atendo gente do mundo todo e de todas as regiões aqui do Japão. Ai, Dani, mas online pode cair a conexão. Pode, mas eu explico o que fazer caso aconteça isso. A primeira sessão consiste em 4 passos. O primeiro é a explicação detalhada do passo a passo do que vamos fazer nessa sessão. Depois disso, o segundo é o formulário de anamnese que você preencheu na etapa 3. Vou fazer algumas perguntas sobre a sua história de vida para eu entender melhor tudo o que aconteceu e que você preencheu lá no formulário. O terceiro é a sessão em si. E o quarto e último passo são as orientações após a sessão, para reforçar ali as novas sinapses neurais que acabamos de criar na primeira sessão. Diferentemente das terapias convencionais, que têm duração média de 50 minutos a 1 hora cada sessão,
Na hipnoterapia avançada de regressão à causa, temos horário para começar, mas não temos horário para terminar. Isso significa que você tem que tirar o dia para fazer a sessão. Você tem que estar 100% comigo, não pode ter nenhum compromisso no dia. O tempo médio dessa primeira sessão, por incluir os 4 passos, explicação, anamnese, sessão e orientações, o tempo médio é entre 3 a 5 horas. Esse tempo pode variar para mais ou para menos. Se você assistiu aos depoimentos das pessoas que eu atendi ao longo desses anos como hipnoterapeuta, provavelmente você percebeu que cada um tem um resultado diferente. Portanto, não se apegue ao tempo, isso é só um número que eu te informo para você se programar no dia. Cada resultado é único. Não venha com o pensamento, mas a minha vida é muito sofrida, com certeza vai passar de 5 horas. Ou então, se eu ficar de 5 horas ou mais, significa que tratei mais coisas. Ou se for 3 horas ou menos, quer dizer que foi mais superficial. Não tenha esse pensamento limitante. Como eu expliquei, cada processo é único e vai demorar o tempo necessário para você. Por isso, se você assistir os depoimentos, vai ver que cada um conta uma experiência diferente. Até porque quem manda no tratamento de hipnoterapia é o subconsciente, que é uma mente atemporal. Por esse motivo também, que no tratamento de hipnoterapia não vamos se apegar aos nomes dos nossos sintomas, os nossos problemas. Não estamos falando de depressão, ansiedade, pânico, gagueira, procrastinação, fibromialgia, bruxismo, alergias, dificuldade em engravidar, crenças financeiras, crenças limitantes, repetição de padrões, dependência emocional, fobias, insegurança, incapacidade, vícios, compulsões, insônia, estresse, vergonha, timidez, problema de libido ou impotência sexual. Tudo isso é sintoma e está sendo produzido pela sua mente subconsciente por alguma razão. Com a regressão à causa, nós encontramos a raiz emocional do sintoma na mente subconsciente. E a partir disso, realizamos todo um trabalho de ressignificação, de reeducação do subconsciente e reprogramação na raiz da questão. É como se a gente retirasse todo o lixo emocional acumulado por anos e que está travando a sua vida hoje. É importante entender também que somente regressão não adianta nada. Regressão por si só não é terapêutico. Pelo contrário, é cutucar a ferida. O que vai fazer essa ferida parar de inflamar e começar a cicatrizar é a ressignificação, é a reeducação do subconsciente. A ressignificação é um conjunto de técnicas que eu utilizo. Nesse vídeo eu vou te falar 2 processos que eu utilizo nessa etapa para você ter uma ideia de como funciona. Um dos processos dessa etapa é o perdão a nível subconsciente, a todos que fizeram feridas emocionais em você. E principalmente o auto-perdão, pois a grande maioria das nossas limitações vem justamente das mágoas, bloqueios e crenças limitantes que passamos a carregar por escutar e ver coisas negativas. Aqui na ressignificação, outra técnica que eu utilizo é o compounding, que é uma técnica poderosa para reforçar os padrões positivos da reprogramação mental e despertar a sua melhor versão através dos recursos internos, tais como autoestima, amor próprio, coragem, confiança, segurança, merecimento, disciplina, necessários para a sua transformação. Aqui na primeira sessão, como vamos acessar o seu lixo emocional acumulado há anos, algumas pessoas passam mal durante a sessão ou após. Esse fenômeno é chamado de catarse. Não tem como saber como o seu organismo vai reagir. Por isso, eu explico antes sobre essa possibilidade de passar mal. Mas não se preocupe que não é nada grave que tenha que ir para o hospital tomar soro. É apenas o seu organismo eliminando o lixo emocional acumulado aí dentro de você. Tem gente que vai sentir dor de cabeça, aliás, essa é a reação mais comum. Tem gente que vai sentir sono, outros sede, outros muita vontade de fazer xixi ou cocô, tem gente que vomita, tem gente que sente um cansaço mental, como se estivesse estudado bastante, sabe? Tem gente que sai bolinha,
ou então hematoma no corpo. Tem gente que sente como uma TPM, sente mais no lado emocional. Tem gente que não sente nada. Eu explico isso antes para você lembrar que eu falei dessa possibilidade e seguir as instruções que eu ensino no final dessa primeira sessão. Então, se você passar mal, você vai pensar: ah, eu lembro, a Dani disse que tinha essa possibilidade de sentir alguma coisa. Ok, eu vou fazer as técnicas que ela me ensinou. Se você não passar mal, você vai pensar assim: ah, eu lembro, a Dani disse que tinha essa possibilidade de não sentir nada. Ok, eu vou fazer as técnicas que ela ensinou. Se você assistir aos depoimentos, vai ver que tem gente que fala dessa fase. Alguns passam mal e outros não. Cada organismo é único. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que não é nada assustador. É apenas o seu organismo reagindo e um sentimento de paz interior, de tranquilidade. Isso de passar mal é mais provável nos 3 primeiros dias depois que fizemos a primeira sessão. Começa mais ou menos em torno de 1 hora depois que terminamos a sessão, podendo ficar ali oscilando nos primeiros dias. Mas não é nada que irá te impedir de fazer as coisas do dia a dia. Caso você passe mal após esse tempo, não é mais a hipnoterapia. Você continua sendo um ser humano. Ou seja, pode ser que você pegou gripe ou comeu alguma coisa estragada, enfim. A hipnoterapia não vai te dar um superpoder que nunca mais vai pegar vírus ou bactéria ou ficar doente. Gostaria que fosse assim, mas não é. Se fosse assim, seria milagre terapia, não é mesmo? E por último, temos a 5ª e última etapa do tratamento de hipnoterapia neurosistêmica avançada de regressão à causa, que é o nosso 3º encontro, a 2ª sessão obrigatória. Como no tratamento de hipnoterapia avançada, tratamos a mente subconsciente, essa mente não aceita ficar acessando semanalmente. O tempo mínimo de intervalo entre uma sessão e outra é de 30 dias. E o máximo para fazer essa 2ª sessão é de 60 dias após a primeira sessão. Eu aconselho fazer a 2ª sessão após 40 ou 50 dias depois que fizemos a primeira sessão, porque se você deixar para fazer ali certinho em 60 dias, pode acontecer algum imprevisto, como ficar doente, com febre, enfim, pode acontecer algo que te impeça de fazer a 2ª sessão obrigatória ali no prazo estipulado. Cada sessão de hipnoterapia avançada temos horário para começar, mas não temos horário para terminar. A partir da 2ª sessão, como a mente já sabe o caminho e não tem aqueles 4 passos que tem na primeira sessão, o tempo varia entre 1 a 4 horas, podendo variar esse horário, tanto para mais como para menos, como eu disse anteriormente. Esse é um tempo médio para você se programar e não marcar compromisso no dia agendado. E aqui também é muito difícil passar mal, porque já retiramos a maior parte do lixo emocional na primeira sessão. A partir da 2ª sessão, vem mais sentimentos bons de confiança, paz interior, segurança, tranquilidade. E é aqui nessa sessão que, dependendo do seu resultado, estarei instalando ou não o gatilho de auto-hipnose para você conseguir programar a sua mente sozinho depois. Esse gatilho eu só consigo instalar na mente subconsciente, né? A mente subconsciente ela só aceita se você tiver seguido as instruções corretamente, ter tido aí uma melhora de 70% a 90%. Se ainda tiver muito lixo emocional aí dentro, eu não instalo o gatilho porque a mente não aceita. Precisa primeiro, né, retirar ali todo o lixo emocional antes da instalação. Caso você queira fazer mais sessões para reforçar um sintoma ou tratar outras questões, o tempo mínimo de intervalo que poderá ser feito é de 30 dias. Mas não tem mais a obrigatoriedade de fazer em até 60 dias. Esse prazo de 2 meses é apenas para as 2 primeiras sessões, que são as mais importantes. A partir da 3ª sessão, caso você queira fazer mais sessões, são sessões pontuais e uma única sessão por sintoma. Se o que você assistiu nesse vídeo fez sentido para você, se for realmente esse tipo de tratamento que você está buscando,
me avise para enviar o valor da consulta inicial de avaliação. O valor do tratamento eu explico na consulta. Caso você opte por fazer a consulta, após terminarmos, como disse anteriormente, vou te presentear com o e-book para você ler e reler sempre que precisar. E também vou encaminhar a você os vídeos da etapa 2 para você começar o seu processo de transformação, independente se irá fazer ou não o tratamento de hipnoterapia avançada. Obrigada pelo contato e por assistir esse vídeo explicativo.